Senhor presidente, senhores vereadores, o motivo que me traz nessa tribuna, especificamente nesse grande expediente, com muita alegria, porque não é sempre que nós temos essa oportunidade, é falar, senhor presidente, sobre o furto do busto do jornalista e ex-vereador Álvaro Ribeiro, que ocorreu aqui na nossa praça, aqui em Campinas. Não é a primeira vez que ocorre esses incidentes na nossa cidade, lamentavelmente. Mas o jornalista Álvaro Ribeiro, que foi vereador por 7 mandatos aqui na Câmara de Campinas, também é um dos fundadores, o fundador, na verdade, do Correio Popular. A homenagem justa que foi feita a ele e colocado ali no Largo do Pará, e, uma vez mais, nós nos deparamos com o vandalismo, com o desrespeito à memória histórica da cidade. Há tempos a gente percebe que existem pessoas que desconstroem a cidade através de pichações, através de degradação. Existem várias maneiras da gente não respeitar a cidadania das outras pessoas. E muitas vezes eu já usei essa tribuna para falar sobre essa temática, quando pessoas jogam coisas nos logradouros públicos, como galhos de árvores e outros tipos de entulhos. Isso, lamentavelmente, a gente se vê com frequência. Às vezes a prefeitura acabou de fazer a limpeza, está tudo bonitinho, tudo limpinho, e pessoas que não respeitam as outras, que não exercem sua cidadania plenamente, vão lá e jogam restos de árvores, de utensílios domésticos, algo que agride completamente a nossa cidade e o nosso direito. E nós vemos isso também com grupos que às vezes picham logradouros públicos, memória importante da nossa cidade. E isso não foi diferente logo no final desse mês de agosto, quando essa peça importante que homenageava o Álvaro Ribeiro foi simplesmente furtada. É provável, como as próprias autoridades apontam, a Secretaria da Cultura informa, que é possível que essa peça tenha sido derretida. Então, lamentavelmente, as pessoas não respeitam a memória histórica da cidade, não respeitam aqueles cidadãos que nós pretendemos perpetuar a memória deles, porque ajudaram a construir a cidade, de acordo com a sua área, mas fizeram alguma coisa importante, relevante, que merece, então, um monumento em uma região privilegiada, numa região tão central como é o caso ali daquela praça do Largo do Pará. E, lamentavelmente, outra coisa que me chamou a atenção foi a demora da Secretaria da Cultura em perceber que esse busto do jornalista Álvaro Ribeiro tinha sido furtado. É uma outra coisa estranha, né? Porque hoje é importante que nós tenhamos, então, câmeras filmando, acompanhando os principais monumentos da cidade, que é o patrimônio da cidade, é o patrimônio histórico, mas também, nesse caso específico, era uma obra de arte importante. Eu estou aqui com a reportagem que saiu hoje no jornal. A reportagem fala aqui, apresenta algumas informações bastante interessantes. Ela diz que o busto do jornalista, nascido em 1876, morto em 1929, vereador por 7 mandatos consecutivos em Campinas, fundador do jornal Correio Popular. A estátua de bronze ficava no Largo do Pará, no centro, e a Secretaria da Cultura informou que só registrou hoje, dia 14, um boletim de ocorrência por furto ao patrimônio público, e que tem esperança de recuperar intacto esse busto, mas
já sinaliza por uma possibilidade de que essa peça tenha sido furtada para ser derretida. É claro que um busto, uma imagem dessa, não tem só esse valor do bronze, né? Não é só isso, não tem, na verdade, a gente não tem como aferir a importância artística e histórica de um monumento, né? E lamentavelmente, esse monumento importante da nossa cidade é simplesmente tirado da nossa história. Então, na nossa cidade, a hora que eu vi essa reportagem, como historiador, como cidadão, eu fiquei sentido no sentido de nós estarmos empobrecidos historicamente, né? Extremamente empobrecida a nossa cidade quando a gente perde um monumento. Não é a primeira vez que isso acontece em Campinas, isso que é dramático, né? E não vai ser a última. Se não forem tomadas algumas medidas importantes, não será a última vez que nós vamos perder a nossa história, a nossa memória histórica. E então, senhor presidente, senhores vereadores, é com tristeza que a gente faz esse apontamento, em perceber que a nossa história, que a nossa memória está sendo vandalizada, furtada, destruída, e a gente não vê expectativa ou possibilidades ou um projeto para proteger o patrimônio da nossa cidade. Isso ocorreu também quando se descobriu o cemitério ali no final da Glicério. Eu lembro que eu usei essa tribuna para dizer que nós não estamos valorizando a nossa história, da maneira que está sendo lidado com o nosso patrimônio, com a nossa história. E povo que não tem história não tem identidade. Simplesmente não tem nada, não tem. O que você é? Nada, não tem história, não tem identidade, não tem valores, não tem símbolos. Então, eu faço aqui, senhores vereadores, eu pontuo aqui essa questão, que a nossa cidade, cada dia mais, está empobrecendo em relação à sua memória. E eu espero que nós estamos próximos de uma eleição, eu espero, sinceramente, que os candidatos apresentem propostas para proteger a nossa história, para proteger o nosso patrimônio, para proteger o memorial de pessoas que contribuíram para a construção da nossa cidade. Muitas coisas que nós hoje usufruímos foi graças a esses cidadãos que lutaram pelo nosso município, que lutaram pela nossa cidade, que fizeram diferença nas suas gerações, e é por isso que nós valorizamos e valoramos esses monumentos como muito importante. Nós não queremos perder nenhum tipo de monumento, nenhum tipo de patrimônio histórico que está na nossa cidade. Nós temos muitos patrimônios na nossa cidade, temos uma riqueza cultural enorme e nós precisamos ter um plano para cuidar desse patrimônio. Não pode deixar do jeito que está. Uma das maneiras da gente fazer isso é trabalhando nas escolas, com as novas gerações, trabalhando com as crianças para que elas saibam a importância de nós termos referências, memoriais, símbolos, e proteger a nossa riqueza. E, lamentavelmente, a gente não vê um plano, ou pelo menos um fomento de discussão nesse diapasão de proteção aos monumentos da nossa cidade. Então, aí a gente se defronta com uma reportagem dessa natureza, que perdemos mais um monumento. Eu espero que, apesar dos pesares, eu ainda tenho esperança de que esse busto venha a ser devolvido e que a gente proteja esse monumento, que, ao meu ver, é extremamente importante, não só porque ele foi vereador 7 vezes consecutivos dessa casa, mas porque ele foi um jornalista e que ele criou um mecanismo de comunicação extremamente relevante, que é o jornal da nossa cidade, o Correio Popular. Então, senhor presidente, nesses poucos minutos que eu faço essa reflexão, eu apresento aqui o nosso sincero, nossa tristeza em perder mais um monumento histórico da cidade de Campinas. E, ao mesmo tempo, o nosso pedido para que os nossos pré-candidatos que estão aí trabalhando para propor alguma coisa, proponha, então,
algum plano, algum projeto de recuperação de memória da nossa história, da história de Campinas. São essas minhas considerações, senhor presidente. Muito boa noite a todos.